A paz do Senhor, irmãos. Pretendo responder neste áudio uma dúvida que algumas pessoas possam ter. De fato, Mateus capítulo 11, versículo 25 ao versículo 27 prova o calvinismo? É a pergunta deste áudio que eu pretendo, pela graça de Deus, responder. Para quem não sabe, calvinismo é um ensinamento que diz que Deus, antes da fundação do mundo, escolhe pessoas para que sejam salvos e escolhe pessoas para que sejam jogadas no inferno. Então, segundo essa linha de pensamento, é Deus que determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno, e que o homem não tem participação nisso. E uma das passagens usadas é essa, tá bom? Mateus 11, 25 ao 28, ao 27. Então vamos ler o texto, tá bom? Para a gente ver. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste às criancinhas ou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, ou assim foi da sua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o calvinista dirá: aqui está escrito que ninguém conhece o Filho senão quem o Filho quiser revelar. Então, depende da vontade do Filho. E, segundo o calvinismo, o Filho não quer se revelar a todos. Bem, vamos lá para a resposta. Primeiro ponto. Note que o versículo 28 refuta essa linha de pensamento. Vinde a mim todos, tá bom? Então o próprio Cristo está chamando todos para ir a ele, tá bom? Aqui o próprio versículo 28. Mas detalhe, está escrito no versículo 26 e no versículo 25 que Deus oculta, esconde estas coisas. Que coisa? O Evangelho, tá bom? As revelações de Deus. Há pessoas que ocultaste estas coisas. Então olha que interessante, Deus esconde esse tipo de coisa de certas pessoas. E o calvinismo diria que Deus esconde porque ele não quer que essas pessoas sejam salvas. Mas vamos ver o que o versículo mesmo diz. Que ocultas estas coisas aos sábios e entendidos. Então, a quem Deus oculta, esconde estas coisas, irmãos? Há aqueles que são sábios, que têm muito conhecimento, que se acham que sabem de tudo. Há uma passagem nas Escrituras que diz que o conhecimento incha. Lembra que ele fala aos sábios e dos entendidos? Por quê? Porque é muito conhecimento, irmãos. E conhecimento demais faz com que a pessoa se enche, faz com que as pessoas fiquem arrogantes, soberbas, faz com que as pessoas achem que sabem de tudo. Por isso que ele oculta estas coisas dos sábios e dos entendidos, daqueles que acham que sabem de tudo. E a prova disso, ele fala o seguinte, em Tiago, capítulo 4, versículo 6, referente a Deus. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus se coloca contra os soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembra que ele fala aqui, e as revelaste às criancinhas ou aos pequeninos? Então, criancinhas é símbolo de humildade, irmãos, é símbolo de mansidão, tá bom? Aquela pessoa, aquela criancinha humilde, aos pequeninos. É esse. E Tiago 4, 6 diz que Deus se opõe aos soberbos. Deus oculta dos soberbos. Aí alguém pode dizer, mas como Deus pode ocultar isso de alguém? Irmãos, isso não significa que Deus não queira que sejamos salvos. Entenda, enquanto a pessoa for soberba, enquanto a pessoa se
levantar contra Deus, porque os arrogantes acham que sabe de tudo e se levantam contra Deus, enquanto a pessoa for arrogante, estas coisas estarão ocultas aos seus olhos. E só lhe serão abertos os olhos a partir do momento que ela se fizer humilde, se fizer uma criancinha. Como o próprio Jesus, mais para frente, vai ensinar que aquele que não se fizer como uma criancinha não entrará no reino de Deus. Isso está escrito em Mateus 18, versículo 3. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a responsabilidade é nossa. Se a gente não se fizer humilde, a gente não entra no reino de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ou se coloca contra aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lembra também que ele fala, os que a si mesmo se exaltam, os arrogantes, aqueles que se acham de tudo, que se promovem, a si mesmos se exaltam, serão humilhados. E os que a si mesmos se humilham serão exaltados. Então, essa é a interpretação do versículo. Mateus 11. Nada de calvinismo temos aqui, irmãos. Aqui é simplesmente o entendimento de Jesus estar pronunciando juízo. Enquanto você for soberbo e arrogante, a maravilha do evangelho, as coisas espirituais te serão ocultas. Em 1 Coríntios capítulo 2 diz que o homem carnal, natural, que segue a natureza, que não se converteu, que anda segundo o mundo, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Mas o espiritual entende bem tudo. Está escrito em 1 Coríntios 2. E o próprio Cristo explica isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O próprio Cristo mostra no contexto que é esta a verdadeira interpretação. A verdadeira interpretação de que aqueles que são humildes, Tiago, a epístola do apóstolo Tiago, fala que Deus escolheu os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé. Tá bom? Jesus em Lucas 6 diz: Felizes são vocês, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então, Deus está dizendo na Bíblia que o reino de Deus é dos humildes, conforme Mateus 18:2 diz. Tá bom? Se a gente não se fizer como crianças, nós não vamos entrar no reino de Deus. E se a gente continuar se colocando contra a verdade, sendo soberbos, achando que nós sabemos de tudo, então a maravilha de Deus nos será ocultada. Mas, irmãos, se algum soberbo deixar de ser soberbo e passar a ser humilde, Deus revela para eles. A prova disso é Daniel capítulo 4. Leiam o que o próprio Nabucodonosor diz, que Deus humilha os cristãos na soberba. E após Deus ter humilhado Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, Nabucodonosor se tornou humilde e reconheceu que Deus era o verdadeiro Deus do céu e da terra. Tá certo? Então, enquanto formos soberbos, a verdade do evangelho nos é ocultada. E quando nos tornamos humildes, Deus nos revela essa maravilhosa graça, que é as boas novas de que Cristo morreu por nós, para que pudéssemos ser salvos, para a glória sua. Amém?